Olá, eu sou Ângelo Reis e esse aqui é o meu vídeo para o projeto Cultura na Rede, da Secretaria de Cultura e Turismo de Paranaguá.
E nesse vídeo eu vou tentar explicar o que é o grafite, né? A sua história, onde surgiu, qual era o objetivo, né, dessa primeira criação do grafite, como que ele se globalizou, os estilos que foram criados depois de grafite, como que ele chegou no Brasil, e também tentar contar a minha história de trabalho nessa área até aqui. Então, eu vou começar explicando, né, o que é o grafite, né? O grafite hoje em dia, ele é uma manifestação de arte urbana, que é caracterizado pelo desenvolvimento de frases, textos, de manifestações em locais públicos, como prédios, muros de rua, na própria rua e em vários outros lugares. Mas o movimento do grafite, né, com esse termo já novo empregado nele, ele é algo recente, né, que surgiu depois da década de 70, final da década de 70 para o início da década de 80. Mas o ato de você rabiscar em parede é algo que já existe no mundo há milhões de anos, né, desde a época dos homens da caverna. E o termo grafite vem de origem italiana, né, da época do Império Romano, que vem da palavra grafito, que significa escrever com carvão. E os trabalhadores da época do Império Romano escreviam protestos nas suas construções daquela época. E foi daí que o movimento do hip hop, que eu já vou chegar aí, pegou essa palavra, né, do grafite e intitulou o nome do movimento.
estamos na parte do mapeamento, fazendo uns pontilhinhos ali. Eu acho que vai sair, cara. Estou começando a conseguir visualizar melhor ali. Amy House no meio do desenho. Deixa eu ver bem. Chove chuva, hein? Tá com cara de chuva. Salve! Começamos aqui no terceiro dia. Começamos a parte mais difícil do desenho. A parte do rosto, no espiral. O dia tá bonito pra caramba, então estamos aproveitando. Dia massa, produtivo. Pô, pra mim a arte eu acho que é algo que ocupa a maior parte, assim, da ocupação da minha vida, da minha mente, tudo que eu penso, tudo que eu faço. É tudo dentro de alguma manifestação artística, ou é de música, ou é de pintura. Eu sempre estou dentro desses dois mundos, assim. A minha mente sempre está fundida dentro desse campo. Tudo que eu penso, as coisas que eu quero fazer no futuro, as coisas que eu já fiz na minha vida, as amizades, as relações, como que eu lido com a vida, assim, é tudo usa a arte como um meio de locomoção, tá ligado? Pra ir vivendo. E é algo que acho que dá alegria, que dá sentido pra vida, que dá o sentimento, né? Você, dentro da arte tá todos os sentimentos da felicidade, você consegue reproduzir pela arte, ou a tristeza, o amor, o afeto, você consegue tudo reproduzir e representar isso de alguma forma, e não só tipo querer transmitir, mas só descarregar as coisas que você está sentindo nessas ferramentas, né? Tanto na música como na arte, cultura, dança, todas as áreas, né, da arte. Então eu acho que é uma válvula de escape muito boa, fundamental, e também o resultado que tem, né, dessa válvula de escape é algo que fica aí na Terra, para as pessoas verem, se identificarem e se achar resposta, o sentimento, se sentir confortável em situações. Eu acho que na arte é tudo na vida.
Então, trazendo agora para a história um pouco mais recente, né? O grafite surgiu lá nos Estados Unidos, no final da década de 70, por jovens que moravam no Bronx. Eles começaram a desenvolver escritas, desenhos e manifestações através da lata de spray, tinta de spray. Naquela época começou a ser conhecido por Can Art, né? Que é a arte da lata. E por conta dessas primeiras manifestações artísticas do grafite terem tido um teor de crítica às escolas de arte, à política, a problemas sociais, rapidamente o grafite ele tornou uma forma de protesto, de manifestação. E naquela época, lá em Nova York, estava acontecendo o movimento do breakdance e do rap. E a junção dessas três manifestações artísticas, do grafite, do rap e do breakdance, surgiu, né, o hip hop, que é uma cultura que foi desenvolvida pelos povos latinos, afro-americanos e jamaicanos. Os Estados Unidos, ele colocou um termo a esse ato de você escrever na parede desenhos, pinturas e tal, na década de 80. Só que no mundo já acontecia essas manifestações, né? Só que não com esse termo de grafite. Em Paris rolavam os protestos, aqui no Brasil também, na década de 60, né, durante a ditadura militar, teve lá a manifestação em que um grupo lá escreveu abaixo da ditadura, e também em outros lugares. Então começou a surgir um movimento de protesto através do picho, da pintura, da escrita. Mas como aqui no Brasil ninguém conhecia esse termo e não pertencia a nenhum grupo urbano e poucas pessoas conheciam a cultura ainda que já estava sendo feita lá nos Estados Unidos, o grafite passou desapercebido aqui no Brasil durante a década de 60 e 70. Mas mesmo assim, as poucas pessoas que sabiam aqui no Brasil começaram a desenvolver técnicas, né, com as coisas que tinham aqui, as tintas que tinham aqui, e começaram a criar um estilo brasileiro, né, até chegar na década de 80. Aí, a partir da década de 80, começou a se popularizar o movimento hip hop aqui no Brasil, trazendo o rap, breakdance e o grafite dos Estados Unidos, né? Mas mesmo tendo algumas influências norte-americanas, o Brasil já tinha um estilo de grafite, e esse estilo foi evoluindo cada vez mais até os dias de hoje, né? Aí hoje em dia o grafite no Brasil é reconhecido mundialmente. Tem muitos artistas assim que são consagrados, né? Tem o Cobra, que ele tem o maior mural do mundo, tem o Marcelo Eco, tem o Gêmeos, que tem murais espalhados pelo mundo inteiro. Então o Brasil acabou tendo um destaque muito grande no grafite mundial.
Com o passar do tempo, o grafite ele foi se ramificando e foi criando várias categorias, né? Várias modalidades de grafite. Aí entre elas estão o indie style, que é aquelas letras com umas setras para cima, bem coloridas, cores bem vivas, que torna até a frase um pouco ilegível, você não consegue ler o que está escrito ali, é só uma figura bem bonita. Aí tem os bomb, que é aquelas letras gordas, que geralmente tem 2, 3 cores, que representam o nome de algum grupo, de subpessoas, assinaturas. E também tem o grafite artístico, né, que é um estilo livre, que aí vai de tudo, né, vai de personagens, vai de figuras em quadrinho, vai de figuras abstratas, imagens abstratas, colagens, também tem o stencil, né, e são todos esses estilos que compõem o grafite hoje em dia, é bem amplo. E nesse rolê de todos os estilos de grafite, eu me encontro dentro do grafite artístico. Aqui na minha cidade, em Paranaguá, o grafite, pelo menos para mim, ele se faz presente desde que eu me conheço por gente. Então acho que o grafite aqui no litoral do Paraná, em geral, ele já está rolando faz algum tempo, né? Minha avó morava em frente ao trilho, e quando eu era mais novo eu ficava vendo lá os vagões chegando, pô, cheio de bombe, de marcações de grupos, de assinaturas, eu ficava vendo assim, curtindo, achava massa. Aí você dava um rolê na cidade, assim, você via lá a galera se manifestando de alguma forma, pichando, fazendo os seus bombes, os seus stencils. E eu sempre curti, sempre admirei de ver. E quando eu comecei a sair para as capitais, eu comecei a ver os grafites mais artísticos, né? Em Curitiba, em São Paulo. Pô, eu ficava olhando aqueles trabalhos gigantescos, assim, pô, me perguntando como que o cara fazia, como que ele tinha a noção da perspectiva, fazer um negócio tão perfeito. E eu, como sempre desenhei, sempre tive essa curiosidade, né? De querer fazer como que faz, achar bonito, admirar. Mas até então eu nunca tinha feito, né? Entrado numa parede e começar a fazer um trampo. E foi aí que entrou o projeto Paranaguá Mais Cores, né? É um projeto que tinha como objetivo a revitalização do espaço urbano, né? Porque onde tem uma parede cinza no muro de uma rua pode ter uma arte. Então a ideia era deixar mais artística a cidade, né? Incentivando a cultura aqui de Paranaguá e também incentivando artistas a se aventurarem nessa nova área. Foi aí que eu entrei, eu recebi o convite para fazer um trabalho. Eu fiz uma homenagem ao Valtel Branco, um desenho realista, que é o estilo de arte que eu me sinto mais à vontade, né? Aí eu fiz o desenho, fiz a homenagem e depois da publicação eu vi essa mensagem sendo espalhada tipo, de uma maneira muito grande, muito ampla. Chegou até aos familiares do Valtel, pô, foi muito, muito positivo assim, o resultado. E foi aí que eu fui começando a me encontrar, né? Aí que eu comecei também minha pesquisa de grafite interno e também na parte teórica, né, de como que funciona. E depois da divulgação desse trabalho que eu fiz em homenagem ao Valtel, que comecei a minha pesquisa no universo do grafite, né? Tipo, quais são os estilos que tem, como que ele funciona, quais são as linguagens e também qual que é o meu estilo, né? O que eu quero passar, quais são as mensagens que eu quero passar. Aí começou a aparecer outros pedidos de arte mesmo para fazer, eu comecei a fazer e comecei a me identificar e eu fui me achando. E esse último trabalho que eu fiz agora aqui no Queens, que é o trampo que eu fiz especialmente pro projeto, ele é um retrato dessa jornada que eu fiz até agora, né? Tudo que eu estou aprendendo, tudo que eu estou estudando foi retratado naquele último desenho. Eu sou Ângelo Reis e esse é o Cultura na Rede.